Olá, meus caros e diletos ouvintes. Vamos falar acerca da celebração ao Senhor e uma passagem propícia para isso, né, que dá embasamento e que exorta a toda criatura feita pela mão de Deus ou pelas obras do Senhor o celebre, é Salmos 100 ou Salmos 100, versículo 1 até o 5, que tem no encabeçalho o seguinte título: Exorta-se toda criatura a celebrar o Senhor. Salmo de louvor. Salmo, como já disse na última edição, é uma palavra que quer dizer poema, poesia, louvor, ou cântico. Nesse caso é louvor. Celebrai, leamos. Você que pode aí, com a Bíblia em mãos, online, nos acompanhar, acompanhe. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com um canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele como louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Celebrai. E o interessante é que a palavra celebrar está em garrafão ou em letras garrafais, tá? Em caixa alta. Celebrai com júbilo ao Senhor. O que vem a ser celebrai? Podemos, como sinônimo, dizer que celebrai é a mesma coisa do que adorai, a mesma coisa que prestai, honrai com júbilo ao Senhor. Celebrar é adorar de verdade, é exaltar, é salmodiar o Senhor, é exultar a Deus, é enaltecer o seu nome, é glorificar o Senhor, é declarar o Senhor como verdadeiramente o Deus de sua vida, é declarar que o Senhor é bom, é adorar a Deus na beleza da sua santidade, é adorar em espírito e em verdade. Celebrai, adorai com júbilo, com alegria, com felicidade ao Senhor. Todos, sem exceção, todos os moradores, habitantes desse planeta Terra. É uma exortação a todos, ímpios, fiéis, justos, infiéis, todos sem exceção, homem, mulher, macho, fêmea, e todos os seres humanos, enfim. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Todos. No entanto, essa adoração é recebida por Deus só daqueles que de forma sincera o celebram, o adoram, o honram, o glorificam, ou louvam. Porque a Bíblia é clara ao dizer que, isso foi até Jesus que disse, que muitos me honram pelos lábios, mas seu coração está distante. É necessário adorar em espírito e em verdade, é necessário ter realmente um propósito e ser verdadeiro naquilo que faz, principalmente para o Senhor. E Deus ama aqueles que o amam, Deus honra aqueles que o honram, Deus faz maravilhas para aqueles que se esforçam para estar na sua presença, porque a
palavra de Deus nos revela que Deus de maneira alguma nos deixará de mãos vazias. Todos aqueles que chegam a Ele terão alguma recompensa. Tornai a Deus e Deus tornará a vós, né? Chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós, chegará a nós. Então, todo ato em que nós, mesmo como pecadores, mesmo sabendo que a nossa carne é fraca, mas todo ato sincero é válido para Deus, mesmo que não seja, digamos assim, da forma perfeitíssima, né? No entanto, Deus recebe por conta da sinceridade, né? Porque Deus não olha para a nossa ignorância, mas olha pelo simples ato de o celebrar e nós desprendermos daquilo que nos afasta de fato de Deus e estarmos então no seu santuário, estarmos o adorando, o celebrando. Essa é uma exortação a toda criatura. Sabemos que existem criaturas, pessoas, indivíduos que não celebram o Senhor, que não estão nem aí, não dão a mínima, viram as costas, são os céticos, são os ateus. Agora, nós temos também outra classe de pessoas, que eu diria que são até a classe mais terrível e pior, que finge adorar o Senhor, que finge celebrar o Senhor, né? Aí cumpre aquilo que Jesus disse para a igreja de Laodiceia: oxalá seja frio, quer dizer, Deus quer que você seja frio ou quente, porque morno vomitar-te-ei da minha presença. Quer dizer, Deus não aceita o meio termo. Deus não aceita qualquer adoração. Deus não aceita maquiagem, máscara, hipocrisia, dissimulação, falsidade, ilusão. Não, de maneira alguma. Tem que ter propósito, tem que ter, sobretudo, sinceridade, como estou dizendo. A exortação é para todos. Sabemos que nem todos adoram o Senhor e ainda que, infelizmente, tem pessoas que eu adoro de maneira equivocada, simplesmente para se aparecer diante dos homens, da sociedade. Infelizmente isso já ocorria desde a época de Cristo, na igreja primitiva, etc. Existe uma série aí de exemplos de personagens bíblicos que demonstram exatamente essa falta de temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, porque aquele que teme a Deus, ele de fato procura fazer tudo com sinceridade, com temor e tremor, né? Com ordem, com decência, né? A Bíblia fala. Em Amós, a palavra de Deus chega a nos falar que Ele não ouve as nossas canções, nossos cânticos, quando não há a obediência, porque vale obedecer do que sacrificar. São sacrifícios de tolo. Cantar, simplesmente cantar. O cantor, aliás, quem canta, quem louva a Deus, tem que de fato ser das entranhas, do ventre, do coração, da mente, tem que ser de dentro para fora, para que Deus aceite, para que suba como fumaça, incenso às suas narinas, né? Lembramos que Paulo e Silas, quando estavam na prisão, louvaram a Deus, e Deus, o que fez? Abriu as portas daquela prisão. Houve um terremoto e Deus removeu todas as cadeias. Deus é poderoso para operar no meio do louvor, que agrada tanto. A Bíblia chega a nos dizer que quem está triste é para fazer o quê? Orar. E quem está alegre é para fazer o quê? Cantar. Quem está alegre de fato canta, celebra o Senhor, o Criador da vida, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos contempla, aquele que nos ajuda, que nos entende e nos faz
pessoas melhores e prospera a nossa vida de uma maneira que até mesmo nós nem sequer pensávamos, porque Deus é Deus. No entanto, como já disse, é necessário fazer a nossa parte. Se nós não fazermos a nossa parte, de maneira alguma Deus vai operar, porque Deus quer a nossa fé. Deus quer a nossa ação, a nossa persistência, o nosso louvor. Servi ao Senhor com alegria. Primeiro, a exortação, a convocação é: celebrai com alegria ao Senhor, todos os moradores da terra. Em segundo, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Aqui é um convite, já no primeiro versículo, é um convite a celebrar o Senhor, a louvar ao Senhor. Lembramos da parábola que Jesus falou, que era para os servos procurar quem pudesse trazer para a grande ceia, né? Convidar todos, mancos, cegos, os que tivessem problema ou não tivessem, para a salvação, né? E é isso que Deus quer, porque não tem prazer na morte do ímpio. Deus é benigno, é que todos alcancem a sua misericórdia, bênçãos e coisas correlatas, né? Então, primeiro devemos celebrar. A partir de celebrar, a partir de, como já disse, falhamente, debilmente, maneira até sem formalidade, de uma maneira informal, de uma maneira incipiente, iniciante, sem tanta sabedoria, devemos celebrar, porque através do louvor Deus opera, como operou a oração Paulo e Silas e no louvor, a canção, e como Deus operava quando Davi tocava a sua flauta e o espírito imundo de Saul era repreendido. Deus tem grandes maravilhas para fazer através do louvor sincero. E não quer dizer o louvor aqui só pegar um instrumento, tocar, fazer uma música instrumental, né? Cantar uma poesia, um poema, né? Rimando ou com acompanhamento, melhor dizendo, de instrumentos musicais. Não é necessariamente isso, mas sim um louvor de fazer a coisa certa, de realmente ser aceito. Primeiro, como já disse, devemos celebrar. Depois, então, Deus fala conosco para servir a Ele com alegria e apresentar continuamente a Ele com canto. Servir é mais do que adorar. No entanto, não há aqui servidão, escravidão. Assim, livre e espontânea vontade. Assim, livre arbítrio e escolha para servir o Senhor, para celebrar o Senhor. Porque a palavra de Deus nos garante dizendo que nem por força nem por violência, tudo pelo Espírito Santo. Tudo pelo Espírito. E o Espírito Santo, já no Novo Testamento, quando se fala nessa sentença, nessa frase, nem por força nem por violência, mas pelo Espírito, está se falando do Velho Testamento, mas no Novo, Jesus falou que não nos deixariam órfãos e que enviaria o Espírito Santo que ia fazer com que nós convencesse, ou ia nos convencer, melhor dizendo, do erro, do pecado. A palavra pecado quer dizer erro, né? Então é o Espírito Santo, através da nossa atitude, que opera. Celebramos, servimos ao Senhor com mansidão, com temperança, com os frutos do Espírito Santo, com amor, com benignidade, misericórdia, com alegria, já que o gozo é um fruto do Espírito Santo. E apresentai-vos a Ele com canto, com louvores, porque de fato
Deus é merecedor de todo louvor, toda honra, de toda glória. Muitas coisas Ele tem feito em nossa vida, coisas que até mesmo nós jamais ousemos em pensar. Coisas boas, falando, claro, né? Porque muitos pensam que Deus é carrasco, que Deus é um ditador, que Deus só quer o mal nosso, é iracundo, etc. Muitas dessas coisas pregadas na religião ou pela religião, por pregadores que não conheciam tanto, de fato, a palavra de Deus. Ouviram o Evangelho, mas não aceitaram o Evangelho, não entenderam, não compreenderam, melhor dizendo, o Evangelho, as boas novas de Cristo. Conheceram Jesus, mas não entenderam e compreenderam, não tiveram um particular divino com Cristo. Essa é a grande questão que muitos não sabem diferenciar. Jesus da religião. Muitos não sabem diferenciar a igreja, nós, o templo do Senhor, do Espírito Santo, da igreja denominação, da igreja assembleia, da igreja congregação. Né? A gente não sabe diferenciar isso. E é aí que mora o grande problema. Porque Deus não se restringe a templo feito por mãos de homens, né? Por casas criadas e feitas por um pedreiro, por um servente, né? Deus não restringe, não fica só ali. Opera ali sem se adorar ao Senhor, porque Ele diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. E se numa casa qualquer, não sendo até mesmo uma casa destinada para se fazer culto ou com a placa de uma instituição religiosa, Deus operará. Inclusive na própria instituição religiosa, se houver obediência, se houver exatamente adoração a Deus, celebração a Deus de de 2 ou 3 pessoas. Interessante isso. Mas Deus opera, como já disse, não só nesses lugares, mas em todos os outros, porque Jesus disse, chegará um tempo que vós não vão orar no monte nem no templo, mas os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade, ou seja, em tudo quanto é lugar. Não importa, porque Deus é onisciente, sabe todas as coisas, Deus é onipotente, pode todas as coisas, e onipresente, está em todos os lugares. Então Ele conhece nós. Então servir ao Senhor com alegria, não com tristeza, não com desânimo. É um fardo servir ao Senhor, Ele é muito carrasco. A Bíblia diz que Deus não dá tentação, não permite tentação que nós não conseguimos aguentar. No entanto, é bem verdade que Ele dá o escape. Basta nós captarmos a mensagem, entendermos, né, o que Deus está querendo conosco, entendermos o contexto, repreendermos Satanás sendo submisso à vontade de Deus. Celebrar, servir. Primeiro se celebra, primeiro se louva, depois serve. Porque Deus opera no meio dos louvores, porque o Espírito Santo se move, convence o homem do pecado, convence o homem do mundanismo, convence o homem de tudo aquilo que é desagradável a Deus, convence o homem que o melhor é Cristo, que o melhor é Deus, que o melhor é fazer a vontade do Pai que está nos céus. E através do louvor, através de cânticos. E aí vem o espírito obediente, e aí vem o espírito de gratidão. E aí a pessoa, o ser humano, mulheres, homens, se aquebrantam diante de Deus, diante do Pai, em arrependimento, se arrependem e passam então a servir ao Senhor como ato de gratidão, como gesto de gratidão pelas benevolências e pela paz, pelo louvor que foi entoado, como já vem dizendo do início, meio que atabalhoado, informal, sem
sabedoria, ciência, mas que foi aceito por Deus e que aí ocorreu toda a operação do Senhor. Lembramos que Satanás era, tudo aponta a palavra de Deus, maestro, regente. Muitos dizem que não, mas ele era o querubim formoso, que estava nos céus e quis usurpar o trono de Deus. Por isso é que ele não quer que nós louvamos ao Senhor de fato. Como já disse, não só em cânticos, mas em obediência, mas em serviço, em obediência, servidão ou servindo o Senhor. Porque Jesus disse que o reino de Deus é composto exatamente disso, servir, mas mais que servir do que ser servido. E aquele que é maior no reino dos céus é exatamente a pessoa que serve, que é obediente, que é humilde, que é sincera. Então Satanás usa seus adeptos, Satanás quer atrapalhar o verdadeiro louvor, quer atrapalhar a verdadeira adoração, o verdadeiro servir a Deus, porque ele tinha tudo e perdeu por conta de uma vaidade, por conta da soberba, por conta do egoísmo, por conta exatamente de achar que poderia tudo, e não é bem assim. Então servimos ao Senhor com alegria, servimos o Senhor com sabedoria, demos ouvido à voz de Deus, apresentando a Ele um canto, ou com canto. Pois sabei que o Senhor é Deus, versículo 3. Foi Ele e não nós que nos fez seu povo e ovelha do seu pasto. Isso que nós temos que ter em nossa mente, em nossa memória. A ciência de que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Não foi nós que escolhemos o Senhor, mas Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos deu a oportunidade de alcançar as suas bênçãos, de pertencer ao seu povo, de fazer a sua obra, e de realmente aproximar dele. Nós não chegamos a Deus por merecimento algum. Nós somos imerecidamente ou imerecidos de tudo. Não temos merecimento de nada. Do favor imerecido de Deus. Nós não somos merecedores. Nós somos pecadores desde o início. Tanto que Deus olhou para a terra e não viu nenhum justo sequer. Teve que mandar o seu Filho unigênito para padecer, para nos salvar. Daquele que crê em Cristo, se for batizado, será salvo. E o que não crê será condenado. Porque exatamente fora Deus que nos deu a oportunidade, que nos deu a saída, que nos revelou o caminho. E a partir de então, nós acreditamos e fomos para esse caminho e fazer a vontade do Senhor. Então, saber que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós. Temos que ter isso em mente, porque muitas vezes parece que nós somos melhores do que os outros, que Deus aceitou os nossos sacrifícios, nossas obras, e então nós podemos barganhar a Deus, exigir de Deus a nossa salvação, nossas bênçãos, a nossa prosperidade, porque nós fizemos por merecer. Jamais. Nós somos pecadores. Quando Adão e Eva saíram do paraíso pelo pecado, toda a geração, toda a raça humana adquiriu essa herança maligna, adâmica, da morte, por conta do pecado. E do pecado, exatamente, de ter prazer no pecado, quando se tem já a idade da consciência. Não diria uma criança de 0 a 6, 7 anos que não tem consciência,
daquilo que é certo e aquilo que é errado, mas a partir de então que tenhamos essa consciência e viramos as costas para Deus, nós estamos sendo pecadores. Quando nós resistimos à palavra de Deus, não aceitamos a Cristo, pior ainda. Porque se nós não conhecemos, tudo bem. Deus perdoou o tempo da nossa ignorância. No entanto, se conhecemos, se sabemos, aí haverá grande juízo. Então nós temos que ter isso em mente, meus caros. É Deus, foi Ele, tudo é para Ele, a honra, a glória. Ele que nos escolheu, nós devemos gratidão a Ele, não Ele deve nada a nós. Não caia aí no engodo, no engano da teologia da prosperidade, que diz que é para cada um de nós exigir de Deus, brigar com Deus, guerrear com Deus, para Ele nos dar a nossa bênção. E até usam como base o fundamento a passagem de Jacó com um anjo que lutou para receber a sua bênção. Uma coisa é você ser persistente, que Deus nos prova, para ver se realmente nós somos aptos para receber a bênção, né? E para ver exatamente se nós temos fé, principalmente, né? Porque a fé é o que o agrada de fato. Para isso. Mas isso não quer dizer que nós temos esse direito de exigir de Deus. Na dica de nada. Não há como. Muito pelo contrário, Deus é que tem de exigir de nós obediência, santidade, sem a qual ninguém verá o próprio Deus ou terá salvação. É Deus que tem que exigir de nós. Porque fizemos já muitas coisas, nossos antepassados, nossos pais. Acho que quando falo dos antepassados, ancestrais, né? Pecaram contra o Senhor. Desde Adão e Eva. Então temos muito mais aqui a agradecer e o que dever, né, ao Senhor. Tem muitas dívidas, claro que foram pagas todas essas dívidas, essas, vamos dizer assim, cédula de acusações contra nós em Cristo, com o sacrifício dele na cruz do Calvário, né? No entanto, nós não podemos rejeitar ou pensar que porque Cristo padeceu na cruz do Calvário, que agora nós temos tudo de graça, sem fazer nada, que agora já está tudo consumado, já está tudo feito. Então Cristo já nos salvou, nós somos salvos e não precisamos nos preocupar com mais nada, né? E achando que nós temos o direito de exigir tudo, porque Cristo nos deu essa garantia, essa promessa. Não é bem assim, meus caros. Refutai, em nome de Jesus, essa teologia da prosperidade, do eu determino, do eu faço isso, do eu faço aquilo, né? Do exigir, do determinar para a minha vida bênçãos, milagres. Tudo é pela misericórdia de Deus. Elas são as causas e motivos de nós não sermos consumidos. Lembramos da oração do republicano que se humilhava diante de Deus, dizendo que não era digno de nada, e a oração dele foi justificada. E a oração do fariseu dizendo que ele era o bom, e nós sabemos que o próprio Jesus, que não existe bom, que o bom é o Pai que está no céu. E ele disse também que vós, que sois maus, sabe dar coisa aos filhos, né? Quer dizer, Jesus sempre falou que o ser humano sem Deus era mal mesmo, e que o bom era Deus, né? E o fariseu, hipócrita, não, eu sou bom, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. É a mesma coisa aí da teologia da prosperidade. Eu determino, eu exijo, eu tenho que ganhar porque eu sou obediente, sou fiel, eu tenho, eu quero, porque eu fiz por onde, eu fiz por merecer. Não é bem assim. Quem decide é Deus. Claro que Deus recompensa, como a própria palavra dele diz,
todos aqueles que o buscam, que o servem. Ele é galardoador dos que o buscam. Não podemos negar isso. No entanto, contudo, essa questão de exigir, isso é antibíblico, é sem respaldo bíblico, isso é heresia. Não vemos nenhuma passagem onde que homens de Deus exigiram do Senhor a sua bênção, o milagre. Tanto é verdade que Jonas quis fazer birra com Deus, dizendo que era melhor ele se matar ou cometer o suicídio, porque Deus não cumpriu as profecias. Aí que acaba toda essa teoria. Não cumpriu a profecia que Deus tinha mandado. Vamos até ler. Deus tinha mandado, então eu vou me matar. Uma birra de uma criança. Uma criança já com maldade. Está testando o pai aos limites. E Deus não retrocedeu, não voltou da sua sentença para com o povo de Nínive. Quer dizer, Deus perdoou o povo, não voltou atrás. Mas Jonas não, porque me envergonhasse para ser como mentiroso. Olha, Jonas, não é bem assim. Nós vamos ler esse versículo. Está no livro de Jonas, capítulo 4. No cabeçalho diz: o descontentamento de Jonas é a resposta do Senhor. Capítulo 4 de Jonas, versículo 1. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido, magoado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus poderoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, que melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. Ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Fez o Senhor nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e essa se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfade por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? E disse o Senhor: tivesse compaixão da aboboreira, na qual não trabalhasse, nem a fizesse crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu. E eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Então veja aí que não adianta nós querer desistir, fazer birra, marra, fazer guerra. Quando Deus não quer, não quer. Tudo é a vontade e o querer de Deus. Nós não temos que exigir nada, é Ele que manda e pronto. E rechaça essa teoria da prosperidade dentro da sua cabeça, dentro de você mesmo. Fiquei ouvindo esses falsários, enganadores, falsos profetas, falsos mestres, ensinando heresias. Só com essa passagem de Jonas já dá para refutar isso, que Deus não fez o querer de Jonas, mas sim o dele. E é que é para a gente entender esse versículo 3 do Salmos 3, do Salmo 100, perdão. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez seu povo e ovelhas do seu pasto. Ovelhas do seu pasto, do seu aprisco. Nós somos ovelhas do pastor, que é o bom pastor, que é Jesus.
O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, né? Então, o mercenário só quer aproveitar da lã e da gordura das ovelhas. Somos nós, produzindo heresias comum. Essa da teologia da prosperidade, em que diz que você tem que dar tudo e exigir de Deus, né? E que logo você vai ganhar, quando na verdade não acontece nada, porque primeiro, já é equivocado pensar que nós temos que exigir de Deus. Segundo, é errado fazer barganha com Deus, dando dinheiro, achando que Deus é uma conta poupança, né? É uma bolsa de valores, né? E é barganhado. Porque não, eu dou 100 mil e eu quero 300 mil amanhã, Deus, ou daqui a um mês. Deus vai fazer um milagre aí que até a bolsa de valores não faz. Multiplicar o azeite da botija, vai multiplicar os pães aí, vai multiplicar tudo, né? Claro que Deus é poderoso para fazer isso. No entanto, não é do nosso querer, do nosso efetuar, porque os nossos planos não são os planos de Deus, né? Então, saia dela, povo meu, saia desse engano, dessa profanação no lugar santo. Porque nós somos ovelhas, e as ovelhas ouvem a voz do bom pastor, do verdadeiro pastor. Quem é a ovelha do Senhor de fato, ela sai, ela despreza, rejeita o mercenário, o falsário, o lobo que está travestido de ovelha, de pele de ovelha ou de pastor. Ela não dá ouvidos, porque ela conhece a voz do bom pastor. Mas as ovelhas mais, eu diria, cientes, mais eruditas, sábias, né? As mais novas, mais cultas, já as mais antigas estão mais vulneráveis, e as bem novas também, né? Aquelas assim que eu digo mais novas no sentido de ter certa experiência, bagagem, mas não de muito tempo, digamos assim, 4, 5 anos, podemos colocar assim, né? Ela já tem uma certa experiência com a voz do bom pastor. E porque se uma ovelha nova ela não tiver o conhecimento, o feeling, o sentimento ali do bom pastor, né, ela não vai seguir após ele, mas sim do lobo, do mercenário, né? Por isso que é necessário colocar, como a própria palavra de Deus nos fala em Provérbios, a criança que já é uma ovelha, os pais educá-la no caminho do Senhor, porque dificilmente vai apartar, já desde o início ouvindo, de pouco em pouco, na linguagem dela, para que então, mais tarde, então ela compreenda melhor esse panorama do Evangelho, compreenda melhor o que é certo, o que é errado, o que é falso, o que é verdadeiro, né? E dê ouvidos à voz do Senhor. Muitas se dispersam, por quê? Porque não dão mais ouvido à voz do Senhor. Porque ficam em situações complicadas, apesar de que o bom pastor vai atrás das ovelhas desgarradas, né? Há uma série de situações aí, nós podemos meditar, mas que o tempo não nos permite, acerca dessa metáfora pastoril, das ovelhas e do pastor, né, que realmente retrata com riquezas de ilustrações, de lições, exatamente o papel da ovelha, que é a igreja do Senhor, e do pastor, que é Deus, e do mercenário, que é o homem, e do lobo vestido de pastor, que é Satanás. Tem que tomar cuidado com isso, né? Versículo 4: entrai pelas portas dele com louvor, entrai pelas portas do templo do Senhor, do santuário do Senhor,
em seus atos, em seus pátios, ou pátio, com hinos, louvor e hino. Louvai-o e eu bendizei o seu nome, enaltecei o seu nome, engrandecei o seu nome. Celebrar, servir com alegria, entender que Deus te escolheu, que fez não pelo seu merecimento, mas sim porque Ele é infinitamente amoroso, infinitamente bondoso, e o elegeu como seu povo, e fez pertencente à família de Jesus. Por entender esse contexto, por entender exatamente isso, você então entra confiadamente pelas portas da Nova Jerusalém, com louvor. Você entra pelas portas da vitória, pelas portas da salvação, pelas portas que conduzem exatamente a Deus, né? E que a palavra de Deus nos revela que é só uma porta, obviamente, né? Que é a porta estreita, né? Então, nós temos que entrar por essas portas, ou pela porta estreita, né? Eu diria que pode existir outras portas, não no sentido de haver outras possibilidades de agradar a Deus, porque só há uma, e é a porta estreita, o caminho apertado, que é Jesus Cristo, seus ensinamentos, né? E é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Mas entrar pelas portas no sentido de ser a mesma porta, no entanto várias, porque é uma porta para cada um, né? É uma porta individual, porque a salvação é individual. Então, Deus preparou a porta para mim, para você, para cada um indivíduo. E na realidade existem duas portas, né? Para cada indivíduo. A porta estreita e a porta larga. A porta estreita leva aos céus, conduz à salvação. A porta larga, não. Então, entrar pelas portas, está no plural, pelo fato da convocação de toda a terra, de todo o povo, para entrar por uma dessas portas, ou pela porta, melhor dizendo, que Deus designou a cada um, com louvor, né? Entrar pelas portas aí, ó. Aqui tem a porta para você, lá tem a porta para você. Entrar aí, entrar pela porta, pela porta dele com louvor sincero, renunciando a si mesmo, carregando a sua cruz de cada dia. Entrai, confiai, entrar nesse caminho, nessa porta. A bênção nessa vida você também terá, e o futuro a vida eterna. Em seus atos, aqui tem também a figuração do santuário do Senhor, do templo do Senhor, no sentido espiritual, né? Pode simbolizar tanto a Nova Jerusalém, como o reino de Deus aqui também, como a nossa adoração a Ele aqui, e as benesses, benevolências, bênçãos, pelo fato de nós fazermos a vontade de Deus, e Ele, claro, por ser amoroso, nos recompensa na hora, no momento e do modo que Ele quer ou que é aprazível a Ele. Então entramos pela porta, com louvor, em seus atos, com hino, louvando, bendizendo sempre o seu nome. Bendizei o Senhor. São Paulo dizei, louvai ao Senhor. Não colocar o nome de Deus em vão, em nada. Não falar ou mencionar o nome de Deus em vão. Louvai ao Senhor, tanto no louvor, no sentido de obediência, de servir, fazer a vontade de Deus, de estar no centro da vontade do Senhor, de amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como no sentido também de louvar com hinos, no sentido de louvar com instrumentos musicais, com poesia, com poema, né? Com notas musicais, enfim, também essas duas possibilidades. E o versículo derradeiro, porque o Senhor, versículo 5, porque o Senhor é bom, é óbvio que Ele é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Então, celebre o Senhor, sirva o Senhor, né? E com alegria, porque Deus é bom.
Porque não foi Deus que... Aliás, não foi você que escolheu a Deus, mas Deus que te escolheu. Temos que ter em mente, então, celebrar, servir, entender que Deus realmente é que faz bem para nós, não pelo fato de nós merecermos, mas pela sua misericórdia e amor. Entrai com o seu templo, louvando, exaltando, permanecendo, fazendo isso, porque de fato Deus é bom, eterna a sua misericórdia. Como já falei aqui, que é por causa dos motivos, não nos sermos consumidos, é a misericórdia do Senhor, é a bondade do Senhor, e a sua verdade estende-se de gerações em geração, Jesus disse que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Jesus estava desde a criação do homem, quando Deus disse: façamos do homem a nossa imagem e semelhança. E aqui o Senhor, que é bom, que é eterno, que é o Pai da eternidade, é misericordioso, é a verdade, está exatamente. Esse salmo deve ter sido escrito por volta de 700, 800 anos de Cristo. Obviamente que Cristo já existia, a segunda pessoa da Trindade, mas não tinha se encarnado em homem, Então muitas das coisas que se falaram nos profetas na lei confirmaram em Jesus encarnado como um homem, Muitos dos judeus não consideram isso, mas o fato é que é verdade. Então essa mensagem já está retratando até o próprio Cristo, que o Senhor é bom, eterna a sua misericórdia, e o próprio Deus, obviamente. Jesus era Deus, e esse verso: e sua verdade estende-se de geração em geração. Verdade. Que Deus é bom, celebre. Que Deus é bom, sirva. Que Deus é bom, Ele escolheu a voz. Porque Deus é bom, entre pelas portas ou pela porta com louvor, em seus atos com hinos, louve-o, bendize, porque isso é bom, porque Deus é bom, porque é eterna a sua misericórdia, porque a sua misericórdia é infinita e a sua verdade, por conseguinte, que se estende de geração em geração. E a verdade, é essa, que devemos o celebrar, que devemos o servir, reconhecer que Ele realmente é que nos salvou, tirou do charco de lodo, que Ele nos chamou, que Ele nos ofertou a possibilidade de salvação, de bênçãos, de curas, de milagres, livramentos, prodígios e coisas dessa natureza, e que devemos sempre estar louvando, bendizendo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse foi então o quadro Conhecendo Melhor a Bíblia, falando acerca da adoração, da celebração, da exortação a toda a criatura. Mas, infelizmente, como já disse no início, muitos não adoram o Senhor. Jesus falou exatamente que muitos iam escolher. Esse muitos dá a entender que até mais da metade ou grande quantidade pode ser equivalente, mais da metade escolheriam a porta larga, escolheriam o caminho largo, Infelizmente, dentro dos escolhidos seriam 5 virgens prudentes, 5 virgens loucas. Essa é outra problemática. E os últimos seriam os primeiros seriam os últimos. Ele falou isso também. Então está claro. A exortação, louvar a Deus, para servir a Deus com alegria, para entender que Deus realmente quer o nosso bem, que devemos mais
a Ele do que exigir, que devemos mais louvor e gratidão do que pedir, né? Porque de fato Ele é bom. Infelizmente, não é todos que entendem isso, não é todos que conhecem isso, e não é todos que, mesmo conhecendo, né, abraçam essa verdade e fazem a vontade de Deus, né? Que Deus os abençoe. Falo mais o vosso coração, que você não seja como grande parte. Não tenha serviço de coração, não tenha dureza de coração. Seja submisso à vontade de Deus, que Ele tem muito a nos abençoar. Paz e graça seja multiplicada na vossa vida no nome de Cristo Jesus. Se despede na paz de Cristo, seu irmão Bruno G.